Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o pastor Francisco Lima e este é mais uma aliança de oração. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos nessa jornada de oração. O Aliança de Oração sempre, de segunda a sexta. Mas estamos no mês de novembro, nessa campanha de oração denominada Jornada de Oração, e do dia 4 até o dia 30 de novembro, a proposta é concluirmos essa jornada com uma grande vigília, e eu creio, meu irmão, que você está envolvido, que você está participando efetivamente dessa jornada. É uma bênção de Deus. A igreja está em missão, e quando a gente se dispõe a pregar o evangelho, nós sabemos que existe uma batalha. Nós exercemos o nosso ministério em batalha. O inimigo ele não quer de forma alguma que a igreja avance. E aí o que é que ele faz ou tenta fazer? Ele tenta causar confusão, ele tenta causar ou quebrar a unidade. Ele faz de tudo para atrapalhar a igreja avançar. O inimigo faz de tudo para entreter, para desviar o foco da igreja. Mas a igreja de Cristo, ela sempre será proativa, sempre estará na frente. O inimigo se levanta realmente para cair, é um derrotado no poder do nome de Jesus. Então a diretoria geral lançou essa campanha de oração, essa jornada de oração durante o mês de novembro. E vamos finalizar com a vigília. Na minha igreja aqui, que eu sou pastor, nós vamos realizar a vigília no dia 30. Deixa eu te falar uma coisa, e falo para a glória do Senhor, é um testemunho aqui, tá bom? Nós estamos já há 3 meses em oração aqui na Promessa Cosmópolis. Estamos num trabalho de plantação das bases, e a proposta era orarmos 2 meses, mas como veio a sugestão aí da jornada de oração, da diretoria geral, da convenção geral, nós aderimos o mês de novembro também em oração e vamos finalizar com uma vigília. Olha que bênção! 3 meses em oração, clamando, intercedendo uns pelos outros, orando pelas causas dos irmãos. Tem oração na igreja, tem oração de madrugada, oração pelo Meet, né? Oração de forma presencial e também virtual. Mas o importante é que a igreja ore. Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente virtual, porém real. Estamos aqui clamando, orando, intercedendo uns pelos outros. E nós contamos com a família Aliança para participar com a gente dessa jornada. Esses dias nós estamos focados nessa jornada. Eu estou trazendo aqui reflexões curtas, estamos separando mais tempo para orar. No primeiro tempo de oração, eu oro juntamente com vocês, com todo o apoio de vocês, pelos pedidos da jornada de oração, da campanha, e depois do louvor, né? Nessa programação, nesse roteiro, né, do programa, quando eu chamo o louvor, após o louvor a gente ora pelas causas um dos outros, a gente ora pelo seu pedido, o pedido que você faz aí no chat, né? Eu tenho aqui alguns pedidos de irmãos, de irmãs, de famílias que eu sei que estão num processo aí difícil, então eu estarei orando também. Então, esses dias nós estaremos fazendo o programa dessa forma, desse jeito. Um detalhe que eu quero aqui também lembrar, né? Algo muito importante é que a igreja ela está reunida. Essa semana a igreja está na Junta Geral Deliberativa, nós teremos a Assembleia Geral Deliberativa da Convenção Geral. É um momento muito importante. E iremos aqui orar também pela Junta Geral, pela Assembleia Geral, orando uns pelos outros. O nosso desejo é que a igreja siga caminhando firmemente, animada, cheia do poder de Deus, e que as reuniões ali em Aracaju
Sergipe. Olha, este ano diferente, né? É uma assembleia juntas também, fora do estado de São Paulo. Me parece que pela primeira vez, uma assembleia no Nordeste, uma assembleia geral. Então, os nossos irmãos, queridos irmãos, ali do estado de Sergipe, né? Da capital, que é Aracaju, está recepcionando com muito carinho, povo acolhedor. Eu já estive ali, já participei de cultos ali naquela região. É um povo vibrante, um povo animado. E a Assembleia Geral, dia 23, vai ser lá. Que bênção! Vai ser bênção. A igreja orando ali, que o pastor Adelmilson tem esse propósito de oração, ele coloca, né, a assembleia para orar, junta para orar, um tempo bom de oração, mas ali também tem louvores a Deus, tem ali projetos que serão apresentados para aprovação, prestação de conta. Eu entendo que a Assembleia Geral, que a Junta Geral Deliberativa, são casas importantes, espirituais da nossa querida igreja. Aliás, a Assembleia é a casa maior no governo da igreja, né? A Junta Geral Deliberativa, a segunda casa de importância nas decisões da nossa amada igreja adventista da promessa, esse povo promessista, esse povo abençoado. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Olha, nós vamos orar por você, tá bom? Nós vamos orar pelo seu casamento, pela sua família, pela sua causa. Nós estaremos clamando por vocês na segunda etapa de oração que iremos fazer aqui, no segundo momento. Nesse primeiro momento, eu quero te convidar que você nos ajude em oração pelos pedidos da jornada de oração, tá? Você já recebeu o e-book, né? Você recebeu o livrinho lá com o passo a passo das orações? Se você recebeu, você pode até acompanhar aí comigo, tá bom? Hoje nós estaremos orando pelos pedidos da nossa campanha de oração. A igreja está em missão, cumprindo a missão do Pai. A igreja é uma ferramenta. E a TV Viva a Promessa, ela abraçou essa causa, ela abraçou essa campanha. O Aliança de Oração não poderia ser diferente, né? É um programa realmente focado em oração, em consagração e no jejum. Eu quero até aqui dizer que a TV Viva a Promessa, ela vai estar presente lá em Aracaju, né? Vai estar lá transmitindo a Assembleia Geral, dia 23 de novembro. Não perca, a entrada lá é gratuita e você ainda pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Viva a Promessa. Vai ser um momento especial ali, a gente vai rever os amigos, né? Adorar a Deus ali com os nossos irmãos, conhecer novas pessoas. Olha, é um momento realmente muito especial. Eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, minha irmã, se você puder, se você quiser, se você tiver aí nesse momento disponível, né? Pegue aí a sua Bíblia, ou mesmo a Bíblia aí do aplicativo, né? O aplicativo do seu celular, abra aí, vamos ler o texto de hoje para nossa rápida reflexão e já entrarmos aqui no primeiro momento, no primeiro tempo de oração. Orar faz bem a alma, orar faz bem o coração, orar uns pelos outros é algo extraordinário, maravilhoso, porque quando eu oro pelo meu irmão, Deus está visitando as minhas causas, visitando a minha família, visitando, né, no meu casamento, nos meus filhos, no meu trabalho. Nós temos bases bíblicas para isso. Jó, quando ele orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restaurou a vida dele ali, né? Restaurou a família dele, restaurou ali, né, os filhos, abençoou Jó de uma forma extraordinária enquanto ele estava orando por quem? Pelos seus amigos. Ele estava intercedendo pelos amigos, aí Deus mudou a sorte de Jó. Então, quando eu oro pelo meu irmão, Deus visita nas minhas causas. Deus faz assim, porque Ele é generoso, porque Ele é bondoso, é um Deus gracioso. Então, hoje, o tema da nossa reflexão, né, que é a reflexão da jornada de oração, diz assim: serviço com alegria. Nós comentamos no programa passado que Deus nos deu dons, que Deus nos deu o ministério, que a igreja ela foi comparada ao corpo humano,
A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. E com os dons que Deus nos deu, a gente realiza um serviço na igreja com excelência. Hoje nós vamos aprender rapidamente que esse serviço tem que ser realizado com alegria. Não é com tristeza, não. É com alegria, com satisfação. A alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo. A gente realiza o serviço na igreja, a gente desempenha, desenvolve, né, o ministério na igreja com alegria. Serviço com alegria. Qual é a base bíblica? Salmo 100, Salmo 100, versículo 2, está escrito assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele um cântico. O servo de Deus serve com alegria. O servo de Deus realiza serviços, tarefas na igreja com alegria, seja qual for o serviço, não importa. Eu costumo dizer lá na igreja que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela serve a igreja de Deus, serve o reino de Deus. E que ali na hora do culto, os irmãos que estão tocando a guitarra estão servindo a Deus, estão adorando a Deus através do serviço. O irmão que está ali na mesa do som, né, ajustando o som, colocando ali um vídeo, colocando uma imagem, esse irmão está adorando como? Com serviço. O diácono que está ali recepcionando, a irmã que está ali observando uma coisa ou outra, fazendo ali, né, uma ornamentação, ela está fazendo a obra de Deus, ela está servindo ao Senhor, e a gente deve servir com alegria. Tudo que você fizer na igreja, tudo que você fizer no reino de Deus, o salmista te motiva a fazer com alegria, a fazer com satisfação, sabendo que é a Deus que você está fazendo, realizando, é para o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. A recompensa vem do Senhor. De dia e de noite Deus cuida da gente. Porque Deus é bom, Deus é galardoador. Ele gosta de dar presente, Ele gosta de nos presentear. Louvado seja o nome dEle. Então, realize mesmo o serviço com alegria e apresente-se diante de Deus sempre com cântico. Seja uma pessoa que louve o Senhor, que adore o Senhor com canções. Aqui no Aliança, né, a produção sempre separa louvores maravilhosos, canções maravilhosos, né, músicas maravilhosas que tem Cristo no centro. Então eu tenho que adorar o Senhor com canções, com serviço, com atitude, no falar, no ouvir, no olhar. A minha vida é um culto ao meu Deus. No dia a dia eu ofereço a minha vida, a minha família como culto ao meu Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E culto com qualidade. Culto que venha realmente exaltar, glorificar o nome do Senhor. Então a proposta aqui da jornada de oração, nessa reflexão, é dizer que o serviço a Deus deve ser realizado com alegria, quando exercemos nossos dons. Exerça seu dom com alegria, Deus te deu esse presente. Qual é a habilidade que você tem? Você já percebeu que você tem uma habilidade e quando você faz algo se utilizando dessa habilidade, você faz com excelência e você faz com tanta satisfação. Você não trabalha, né? Quem exerce o ministério não trabalha. Quem trabalha exercendo o dom que Deus deu, realmente não é nem trabalho, é amolar a ferramenta, como diziam os gregos, né? Quando está exercendo o ministério, parece que você está amolando a ferramenta. Você não se cansa, você faz com satisfação, você faz com alegria. Então nós devemos fazer sempre com entusiasmo, fazer sempre com gratidão, reconhecendo a importância do que fazemos. Não estamos fazendo para agradar homens, né? O homem vai até valorizar, parabenizar, mas o nosso foco não é o homem. O nosso foco é agradar ao Senhor. O meu foco é agradar, é adorar o meu Deus. Que possamos alegrar-nos em servir ao Senhor e a nossa comunidade, impactando vidas com amor. Irmão e irmã, quando a gente está no lugar certo no ministério, é bom demais. É maravilhoso demais, que quando a igreja entende
que Deus distribui os dons, os ministérios, e quando a liderança compreende isso e coloca ali cada um, né, no seu dom certo, para exercer o seu dom no seu ministério, no ministério certo, olha, a gente realiza com tanta leveza, e quem ganha é a igreja, porque a gente produz demais quando a gente faz o que a gente gosta, com o dom que Deus nos deu, a gente faz com satisfação, com alegria, com amor, né? A gente faz com prazer, a gente faz de forma excelente, de forma extraordinária, e o nome do Senhor é exaltado, é glorificado. Quem ganha? O corpo de Cristo. Quem ganha? A igreja de Jesus. Então o serviço de Deus tem que ser feito com alegria. Quando você for cantar, cante com alegria. Quando você tocar esse instrumento lá na igreja, essa guitarra, essa bateria, esse baixo, esse teclado, faça isso com alegria. Ah, pastor, me colocaram para ser o porteiro. Se colocaram para você ser o porteiro da igreja, é porque você tem esse dom, você tem esse talento, você tem essa habilidade de receber pessoas, de recepcionar, de acolher pessoas. Faça isso com alegria, com toda satisfação. Não falta serviço na igreja, não falta trabalho na igreja, não falta ministério na igreja, e Deus vai colocar cada pessoa para exercer o ministério com o dom que Deus deu. Porque com o ministério que Deus te deu, o dom que Deus te deu, né, para exercer o ministério, esse dom que Deus te deu, você vai desempenhar um papel extraordinário na igreja. E você vai fazer isso com alegria. Então essa é a pequena reflexão dessa manhã, né? Serviço com alegria é a reflexão da campanha da jornada de oração. Vamos orar nesse momento? Te convido a orar. E os pedidos são os seguintes, são sempre 3 pedidos, tá bom? O primeiro pedido, para que o nosso serviço a Deus seja alegre. Já expliquei, né? Através da reflexão, o que significa fazer um serviço alegre. 2, pela disposição de servir com gratidão em cada ambiente. Gratidão, irmãos. Muita gratidão a Deus. Agradeça a Deus pelo dom que Deus te deu, pelo ministério que Deus te deu. Graças a Deus que é você que está fazendo isso, que é você que está desempenhando isso. Graças a Deus que Deus te colocou neste lugar para realizar esse serviço magnífico. Em terceiro lugar, para que o amor de Deus transborde em nosso serviço. Faça com amor. Faça, sabe, com paixão, com capricho, com zelo, porque é para o Senhor. Com muito amor, porque é para o Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Oh, Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor dá dons, o Senhor dá ministérios, o Senhor dá realizações. Estamos aqui, meu Deus, e eu quero orar, meu Pai, pedindo, Senhor, que o serviço na igreja seja realizado pela membresia com muita alegria. Com alegria. Não é com tristeza, não é com cara fechada, não é com rancor, não é com ressentimento no coração, não é com ódio no coração, é com alegria. Que o Senhor nos ajude a realizarmos o serviço com a alegria que vem do Espírito Santo. A alegria que é gerada pela triunidade, a alegria que é gerada por Deus, abençoa todas as comunidades, todas as igrejas espalhadas neste globo, neste mundo, que o Senhor use os nossos irmãos, use as famílias, use os casais, use as crianças. É no Salmo 100 que o Senhor convoca todos, meninos, jovens, crianças, os idosos também, a te adorar. No Salmo 100 o Senhor faz essa convocação. Ninguém fica de fora, que seja feito com alegria. Nós te pedimos também, Senhor, pela disposição de servir com gratidão em cada ambiente. Meu Deus, que haja gratidão nos corações. Que aquele sentimento do salmista, nos Salmos ali 103, seja o sentimento que reine em nós. Gratidão, gratidão, que possamos glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, que possamos exaltar o teu nome no fundo da nossa alma, por tudo que o Senhor já nos deu, por tudo que o Senhor está nos dando, cada presente, cada bênção,
cada ação do Senhor maravilhosa na nossa vida. Então eu vou fazer o serviço do meu rei, o serviço do meu Deus, do fundo da minha alma, com todo zelo e com capricho. Eu vou fazer com excelência mediante o dom que Deus me deu, com muita gratidão. Eu oro também para que o amor de Deus transborde em nosso serviço, Senhor. Oh, meu Pai, muito amor no coração, na nossa alma. Que a comunidade perceba, veja o amor que realizemos nas ações de cada serviço prestado na igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada comunidade, cada líder local. No nome de Jesus eu suplico, eu te peço, meu Deus, que a igreja, nessa jornada de oração, compreenda através dessas reflexões simples e profundas, espirituais, o quanto o Senhor nos presenteia, o quanto o Senhor é bom e nos usa na tua comunidade, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te suplicamos que cada igreja e cada comunidade local realize um serviço extraordinário para o Senhor, com alegria, com amor, com gratidão. Eu te peço no nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós comentamos sobre cânticos aqui. Nós comentamos sobre cantar, sobre louvar o Senhor, oferecer o hino ao Senhor. Então, nesse momento, eu quero te convidar a louvar o Senhor, juntamente com essa canção que a produção separou. Vamos louvar o Senhor e após o louvor, nós voltaremos para mais um tempo de oração. Vou orar por você, meu irmão, por você, minha irmã. E vamos orar também pela Junta Geral e pela Assembleia Geral. Deus abençoe. Até daqui a pouco, eu chamo o louvor. Louvemos ao Senhor nesse momento. Tudo que a gente precisa, só há um lugar onde encontrar paz que transforma a vida. Somente em Jesus poderão achar tudo que a gente precisa. Só há um lugar onde encontrar a paz que transforma a vida. Somente em Jesus poderão achar. Eu quero um amor compartilhar com quem não conhece, se sente tão só. Eu quero esperança anunciar aqueles que longe estão a chorar. Porque o amor me salvou e vai salvar mais alguém. Porque o amor me mostrou que além da morte existe um porém. E este amor vou anunciar, sua paz compartilhar, e do meu irmão irei cuidar. E do meu irmão irei. Todo lo que necesitas, hay un lugar donde lo encontrarás. La paz que transforma la vida, solo en Jesús la hallarás. Tudo que a gente precisa, só há um lugar onde encontrar a paz que transforma a vida. Somente em Jesus poderão achar. I wanna share your wonderful love with those that don't know you and feel so alone. Only in the Lord they can find hope, and tell them to come back to where they belong. Porque el amor me salvó
Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos, nesse momento, invocar o nosso Deus, adorar o nosso Deus através da oração. Depois dessa canção maravilhosa, sugestiva para esse momento, da reflexão que fizemos, como prometido, nesse momento nós vamos interceder uns pelos outros. Eu vou orar por você agora, meu irmão. Eu vou orar pela sua família, pelo seu casamento. Quem sabe nesse momento você está passando por um momento difícil. Esse momento está sendo difícil para você. Eu vou orar agora por você. Eu vou orar pela sua causa. Em nome de Jesus, eu creio na oração da fé, como diz Tiago. Eu creio. E eu vou interceder pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela área da vida que você está necessitando nesse momento. A fragilidade que você está passando nesse momento, eu vou orar. E eu peço que você me ajude em oração, porque nós vamos orar uns pelos outros. Oremos no nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, eu intercedo pela vida do meu irmão, Senhor. Meu irmão está aqui, cheio de fé, escutou a tua palavra, cantou juntamente com o meu irmão, com minha irmã, nessa canção belíssima que foi colocada pela produção. Meu irmão, minha irmã estão aqui, Senhor, crendo na oração da fé, no nome de Jesus. E eu suplico, Senhor, no nome de Cristo, Pai, eu peço a bênção de Deus nesse casamento, nessa família. Eu oro por essa vida que está necessitando de um milagre. Quem sabe eu estou orando agora por pessoas acamadas, estão assistindo o programa, mas estão sofrendo uma dor localizada, uma infecção. Eu oro expulso no nome de Jesus todo mal, toda doença, toda infecção, no nome de Jesus. Opera um milagre na vida do meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor. Nossa irmã está aqui porque acredita na oração da fé, na oração que a igreja faz, no Deus que nós servimos. Nós oramos no nome de Jesus. Tem misericórdia, visita essa área necessitada dessa família, seja na área financeira. Quem sabe eu estou nesse momento aqui intercedendo, orando por essa família que está passando por um apuro na área financeira. O Senhor pode abrir a porta, o Senhor pode abençoar, mudar a sorte do meu irmão, mudar esse cenário, operar um milagre nas finanças, abençoar de uma forma incrível e poderosa que só o Senhor sabe fazer. Eu oro pela vida do meu irmão, eu suplico no nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Essa pessoa que se encontra internada, visita agora esse homem, visita hoje mesmo essa mulher que se encontra prostrada, que não tem mais força de sair de casa, não consegue mais sair, Senhor. Tá, meu Deus, imobilizada. Meu Deus, visita das plantas dos pés ao alto da cabeça, faz um milagre, tira desse quadro, tira desse cenário, dessa situação, no nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, se no nosso meio aqui, no Aliança, se nesse programa, se tem gente aqui assistindo ou irá assistir depois, meu Pai, que está vivendo uma prisão espiritual, uma prisão nos vícios, nós suplicamos e pedimos a libertação. Liberta esse homem, liberta essa mulher de qualquer vício, liberta também de qualquer Deus, com Deus minúsculo, com D minúsculo, qualquer idolatria, espécie de idolatria, qualquer prisão nesse sentido, nós repreendemos no nome de Jesus. Ser livre, no nome de Cristo Jesus, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. Faz uma obra grande nessa vida, nessa família, Senhor. Por último, eu oro pela Assembleia Geral, pela Junta Geral Deliberativa, eu oro pelo pastor Adelmilson, que irá conduzir, meu Deus, a Assembleia Geral. Usa esse homem, usa toda a sua equipe, no nome de Jesus, que sejam reuniões maravilhosas, reuniões produtivas, que seja um tempo especial da tua presença, gente de toda parte do nosso país, gente que se locomoveram para Aracaju, para participar desse trabalho. Usa cada preletor,
usa a equipe de louvor, usa os pastores, que aconteçam coisas grandes nessa reunião, projetos maravilhosos sejam aprovados, no nome de Jesus. Nós oramos pela Assembleia Geral e por todos que irão participar dela, em nome de Cristo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que bom orar. É maravilhoso interceder uns pelos outros. Nós estamos chegando ao final de mais uma aliança e já está aí na tela do seu aparelho, do seu dispositivo, né? A proposta, o chamado, a facilitação aí para você fazer uma oferta generosa. Seja um amigo da missão, visite o site amigodamissão.org, faça uma oferta generosa para esse projeto bom, projeto maravilhoso. Projeto bom a gente financia, projeto bom a gente coloca a mão no bolso e ajuda. Seja um amigo da missão, participe desse projeto espiritual. Está na tela aí o QR Code, também a chave Pix, né? Se você está no celular, faz um print aí, no notebook dá para fazer também, na TV, tira uma foto aí após o programa, faça uma oferta generosa, ajude essa missão, ajude esse projeto, ajude essa proposta maravilhosa de espalhar cada vez mais o nome do Senhor Jesus através do Evangelho. Eu costumo dizer que Deus usa a igreja como ferramenta e a igreja usa a TV Viva a Promessa como ferramenta. E a TV precisa se estruturar mais e mais. E para isso tem um investimento financeiro e nós precisamos da sua ajuda generosa, da oferta generosa. Seja um amigo da missão, faça a sua oferta ainda hoje, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o culto é assim, né? Tem palavra, tem oração, tem louvor e tem o momento do ofertório. Seja um amigo da missão. Estamos chegando ao final de mais uma aliança de oração. Mas a programação da TV Viva a Promessa continua. Fique ligado, tá? Eu falei no início do programa de hoje que a TV Viva a Promessa vai transmitir a Assembleia Geral, hein? Fica ligado aí, não deixe de participar de todos os programas da TV Viva a Promessa e também dessa programação maravilhosa que é a Assembleia Geral, que será transmitida ao vivo e vai ser muito bom, muito produtivo para a sua vida. Você é da nossa igreja? Se não é, vá lá também, participe, conheça como é que a igreja funciona, trabalha através da Assembleia Geral, que esse ano é em Aracaju, Sergipe, pela primeira vez no Nordeste. Muita gente irá participar e vai ser uma bênção. Então continue conosco, continue assistindo, ligado, conectado nas programações da TV Viva a Promessa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero me despedir de vocês hoje, dizendo que na próxima oportunidade, no próximo programa, nós daremos continuidade a essa jornada de oração, né? Essa campanha de oração, reflexões na própria campanha, tá? Tem o e-book, o livrinho. Se você ainda não acessou, procure o pastor aí da sua igreja, procure os pastores aí da região, tá? Procure esse material que é muito rico, vai servir para as suas devocionais, as suas devocionais, né? Depois você pode usar aí, como na sua igreja, sabe? Numa semana de oração, no mês de oração que a igreja realizar, aí você já tem ali um material muito especial, muito bom, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Tchau, até a próxima.
Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Olá, graça e paz, como vocês estão? Eu estou passando por aqui porque eu tenho uma informação muito importante. Você sabia que a TV Viva a Promessa está presente no WhatsApp e no Telegram? Isso aí, você pode acessar agora aqui através do QR Code que está aparecendo na nossa tela e fazer parte dos grupos aí da TV Viva a Promessa no WhatsApp e no Telegram. Você vai poder ter acesso exclusivo a conteúdos e também ser avisado quando os blocos ao vivo aqui da programação da TV começarem, tanto na manhã quanto na noite. É uma oportunidade também muito boa para que você possa interagir aqui com a gente. Então não perca essa oportunidade, faça parte e fique por dentro de tudo o que acontece na TV da sua igreja. Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva a Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do Apocalipse. Temos refletido sobre este fascinante livro da Escritura Sagrada. Já tivemos 11 programas examinando o livro e lendo o texto do Apocalipse, capítulo por capítulo, e comentando esses capítulos à luz da confissão de fé promessista. Já chegamos ao capítulo 8 do livro do Apocalipse, é o capítulo que nós lemos na semana passada. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre as 7 trombetas, ao toque das 7 trombetas, tendo por base o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Bom, antes de iniciarmos esse estudo de hoje e entrarmos propriamente dito no capítulo 9, eu queria convidar você a compartilhar o link do programa Texto e Contexto, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoado com o programa Texto e Contexto, esse momento de reflexão na Palavra de Deus e de estudo da Palavra de Deus, especialmente nessa temporada de estudo sobre o livro do Apocalipse. Ok? Bom, vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo sobre as 7 trombetas que nós iniciamos na semana passada, lendo aqui sobre o capítulo 8 do Apocalipse. Então, só recordando, nós estamos no terceiro bloco do livro do Apocalipse. O primeiro bloco foi o bloco das 7 igrejas, o segundo bloco foi o bloco dos 7 selos, e agora nós estamos no terceiro bloco, que é o bloco das 7 trombetas. Este bloco vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Então são 4 capítulos, do 8 até o 11. E esses 4 capítulos estão divididos assim. Nós temos primeiro a razão do toque das trombetas,
depois as 6 primeiras trombetas, depois 2 capítulos com intervalos, um falando do livrinho e o outro falando das 2 testemunhas, e por fim, o toque da 7ª trombeta no final do capítulo 11. Então nós vamos analisar todo esse bloco, já analisamos o capítulo 8, hoje vamos olhar o capítulo 9 e continuar a nossa descrição das 7 trombetas e depois, nos outros 2 programas, estaremos estudando sobre o livrinho do capítulo 10 e sobre as 2 testemunhas do capítulo 11. Mas vamos lá, vamos para o capítulo 9 então. Só lembrando também, nós apresentamos uma imagem relacionada ao final dos tempos, a esses últimos dias, né? E falamos que esse período que nós estamos estudando, chamado de 7 trombetas, os eventos relacionados às 7 trombetas, eles se encontram no período da grande tribulação. São eventos que o lugar deles é ali a primeira parte, talvez a maior parte, inclusive, da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? A grande tribulação é esse evento do final dos tempos, que tem início a partir da manifestação do anticristo. Então, esse evento que antecede a volta do Senhor Jesus. Então, durante esse evento, Deus vai punir os ímpios. E essa punição começa com as 7 trombetas. Então, nós estamos estudando estes eventos. Então, são eventos que ainda não aconteceram. São eventos que ainda não tiveram lugar. Eles só terão lugar lá durante o período da grande tribulação. Então, as trombetas, especialmente a primeira parte da grande tribulação. Bom, nós vamos então continuar falando sobre elas. As 4 primeiras trombetas, só lembrando aqui do que falamos semana passada. Primeira trombeta, juízo parcial de Deus sobre as florestas, sobre toda a relva verde. Segunda trombeta, juízo parcial de Deus sobre o mar. Terceira trombeta, juízo parcial de Deus sobre os rios e as fontes das águas. Quarta trombeta, juízo parcial de Deus sobre os astros celestes, sol, lua e estrelas. Então nós temos o juízo parcial de Deus nessas 4 primeiras trombetas. E aí o capítulo 8, não sei se vocês se lembram ainda, mas na semana passada nós lemos aqui que o capítulo termina com uma águia. João vê uma águia voando e a águia está dizendo, ai, 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 pelo toque das trombetas que ainda estão por vir. Então, a águia está gritando, está dizendo isso porque as 4 primeiras trombetas foram trombetas que atingiram o mundo que os seres humanos vivem, o ambiente. E as últimas, elas serão castigos de Deus que recairão diretamente sobre os seres humanos. Por isso são os 3 ais. E vamos para o primeiro ai, então, que é o ai da 5ª trombeta. A 5ª trombeta, que está presente em Apocalipse 9, do 1 ao 12, que é o primeiro ai, ela fala sobre seres humanos sendo torturados durante 5 meses. Seres humanos sendo torturados durante 5 meses. Perceba agora, na leitura que faremos, que agora os castigos atingem diretamente os seres humanos. Eles que estão sendo alvos desse juízo de Deus que está vindo em resposta às nossas orações, como deixou bem claro João também no início do capítulo 8. Mas vamos lá, capítulo 9, se você estiver aí com a sua Bíblia, se você estiver acompanhando a gente com a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura agora dos primeiros versículos do capítulo 9. Então começa assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E à estrela foi dada a chave do poço do abismo. Primeira coisa importante, quem é essa estrela que caiu do céu sobre a terra? Esta estrela é Satanás. Esta estrela é o diabo. Essa é a estrela que caiu do céu sobre a terra.
tá? Só abrindo um parênteses aqui, bem rápido, não é Lúcifer, tá? Nós já vimos muita gente falando que essa estrela é Lúcifer, mas eu digo que não é Lúcifer porque me referindo à ideia de que o nome de Satanás nunca foi Lúcifer, tá? Então, esquece esse negócio, porque a Bíblia Sagrada, ela não apresenta o nome de Satanás antes da queda, tá? Isso aí é uma tradição que surgiu por conta da Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Lúcifer é o nome latino que não aparece nem em hebraico, nem em grego, e nem só nessa versão latina. Então, acabou se popularizando isso. Então, nós não temos essa informação na Bíblia sobre como era o nome de Satanás antes da queda. Por isso eu digo aqui que quem é essa estrela que caiu? Satanás, diabo, é o chefe dos demônios. É aquele primeiro anjo da categoria dos querubins que se rebelou contra Deus e arrastou sobre si, arrastou com ele a terça parte das estrelas do céu. A terça parte do mundo angélico rebelou-se contra Deus, seguindo Satanás e seguindo o diabo. Então, é esse personagem que é apresentado aqui no primeiro versículo. Satanás, a estrela caiu do céu. Jesus disse que viu ele cair como um raio do céu, né? E o texto diz que foi dada a ele, durante o período da grande tribulação agora, né, foi dado a ele a chave do poço do abismo. Eu já mencionei, já falamos aqui em outros programas, que chave na literatura apocalíptica é símbolo de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. E a razão disso é muito simples. Quem tem a chave pode abrir. Então, quem tem a chave é que abre e fecha. Então, por isso que a chave é um símbolo de autoridade, porque quem tem a chave abre a porta. Então, está sendo dito aqui que a Satanás foi dado uma chave do poço do abismo. Então, ele recebe autoridade sobre esse tal poço do abismo, né? E aí o texto diz que quando ele abre o abismo, sobe do abismo fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo, e da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra, e eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então vamos lá. Quando Satanás abre o poço do abismo, sai desse abismo gafanhotos, esse monte de gafanhotos que tem poder como escorpião e que receberam uma ordem um tanto quanto incomum, pensando em gafanhoto, pensando mesmo no inseto gafanhoto. Ele recebe a ordem de não tocar no que é verde, exatamente o que gafanhoto costuma tocar, né? Porque pensando no animal mesmo, no gafanhoto, é o que ele come, né? Mas por que aqui foi dito para que ele não tocasse naquilo que é verde, mas apenas naqueles que não têm o selo de Deus nas suas testas? É porque nós não estamos falando aqui de gafanhotos literais. Estes gafanhotos que estão sendo apresentados aqui, eles são demônios. Demônios são apresentados nesse texto como gafanhotos. Então, Satanás abre o poço do abismo e saem demônios. Então, ele recebe autoridade para liderar um grande número de demônios que vão torturar os seres humanos durante 5 meses. Provavelmente um curto período de tempo. A gente
não sabe se esses 5 meses serão 5 meses literais mesmo. É provável que não, é provável que aqui nós tenhamos referência a um curto período de tempo. Os números, nós temos tratado os números no Apocalipse desta maneira, né? A maioria deles realmente eles são números simbólicos, que representam algo. Então, é um curto período de tempo em que esses demônios, liderados por Satanás, poderão atormentar os seres humanos. Eles serão atormentados durante 5 meses. Agora, veja que questão interessante. O texto aqui diz para a gente que só não serão atormentados aqueles que possuem o selo de Deus nas suas testas. Irmãos, quem são as pessoas que têm o selo de Deus em suas testas? Esse capítulo aqui serve para reforçar a interpretação que nós já demos aqui sobre os 144 mil. Lá no capítulo 7 do Apocalipse, quando os anjos que estavam preparados para castigarem a terra, estavam preparados para trazer os castigos e os juízos de Deus sobre os seres humanos, aí foi dito a esses anjos: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, isso acabou de acontecer. A terra já foi danificada, lembra? Nós já falamos aqui da primeira trombeta. A terra foi atacada, o mar foi atacado, os rios foram atacados, os astros foram atacados, isso já começou a acontecer. Só que antes de tudo isso começar a acontecer, o que aconteceu primeiro? A testa dos servos do nosso Deus, elas foram seladas. Os servos do nosso Deus foram selados. Eles receberam um selo na sua testa. Todos os servos de Deus. Ou seja, todos os cristãos que passarão por esse período chamado Grande Tribulação. Então aqui a tribulação, ela já está acontecendo. E agora quando vem um castigo, que é um castigo para que os seres humanos sejam atormentados durante 5 meses, apenas aquelas pessoas que possuem o selo de Deus nas suas testas, né? Esse selo também é um selo simbólico, tá? Não é um selo literal, né? O capítulo 14 do Apocalipse, quando se refere novamente aos 144 mil, o versículo 1 diz que os 144 mil traziam escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, veja como o selo é apresentado lá no capítulo 14. Então, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. É muito pouco provável que os cristãos dessa última hora, os cristãos da Grande Tribulação, tragam literalmente escritos aqui o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, é uma linguagem figurada para dizer que eles pertencem a Deus. A mente deles pertence a Deus. Eles decidiram intelectualmente seguirem a Deus. Eles decidiram acolher o Evangelho e eles optaram por seguir o Cordeiro e por seguir o seu Pai. Diferente daqueles que seguem o Anticristo. O Apocalipse vai tratar bastante desse outro grupo também nos capítulos próprios ao tema. E eles também têm uma marca na sua testa, eles também têm um sinal. E esse sinal também é simbólico, é porque eles decidiram seguir o anticristo, eles decidiram seguir os princípios anti-reino. Agora esse pessoal não, decidiu seguir os princípios do reino de Deus. Então eles têm o selo de Deus, não são 144 mil literal, vamos frisar bastante isso aqui, esse já é o 3º programa que eu falo sobre isso. Porque nós não acreditamos que só existirão 144 mil cristãos aqui, gente. Não. 144 mil é um número simbólico que aponta para todo o povo de Deus, a plenitude de todo o povo de Deus. Tá? É representado nesses 144 mil. Então são os cristãos, todos os cristãos que estiverem vivos por ocasião da Grande Tribulação. Eles vão ser protegidos. E aí, quando está chegando essa praga aqui agora, essa trombeta, eles não são atingidos. Os ímpios são.
mas os cristãos não são. Eles estão na terra, eles estão sendo perseguidos pelos ímpios, eles estão sendo perseguidos pelo anticristo, mas eles não serão agora atormentados pelos demônios, porque agora os demônios estão atormentando os seres humanos. Veja, o texto diz que a agonia que eles sofrem é como a picada de um escorpião. O texto diz que naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa agonia, o tamanho desse sofrimento? É possível imaginar o tamanho do desespero dessas pessoas no período da grande tribulação, enquanto elas estão sendo castigadas por Deus e atormentadas por meio desses demônios que são apresentados nesse capítulo como gafanhotos. Então, as pessoas elas estão tão desesperadas, é um tormento psíquico, emocional, é um tormento tão grande, é uma agonia tão grande, que as pessoas querem morrer, mas nem morrer elas conseguem. Elas procuram a morte, mas elas não encontram a morte, elas não conseguem morrer nesse período, porque agora ainda não é o juízo de Deus relacionado à morte, agora ainda é tormento, então elas serão apenas atormentadas durante 5 meses. O texto continua e ele apresenta, nós temos mais descrições no texto sobre esses demônios que foram apresentados como gafanhotos. O texto diz: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. O rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos eram como de mulher e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 ais ainda virão. Então, essas descrições que nós temos aqui, descrições dos gafanhotos, que nós já mencionamos, que são demônios, que nesse período da história, Satanás receberá a autoridade, ele recebeu a chave do poço do abismo para liderar esses demônios, para atormentarem os seres humanos durante 5 meses. É até curioso isso, porque mesmo Satanás, para liderar demônios, para torturar ímpios, ele precisa receber autoridade para isso, para um tormento de proporções generalizadas, como será esse tormento aqui no período da grande tribulação. Deus realmente é soberano e está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos. Então, nós temos essa descrição desses demônios, e eu queria chamar a sua atenção para um fato. Não tentemos olhar para esse texto aqui do Apocalipse e achar algum significado específico para cada detalhe dessa visão. Nós já mencionamos aqui lá no primeiro programa dessa temporada como nós interpretamos o Apocalipse, as regras que nós usamos para interpretar o livro do Apocalipse. Então, aqui são descrições dramáticas, descrições usando linguagem apocalíptica, para tentar pintar um quadro, né? Então, não necessariamente cada mínimo detalhe das visões tem um significado. Às vezes elas são apresentadas apenas para fins dramáticos mesmo, para tentar descrever o quadro, né? Tentar descrever o que João está tentando descrever, o que ele está vendo, né? Então, um gafanhoto parecendo cavalo preparado para a batalha, que tem coroa, que tem um gafanhoto que parece que o rosto dele parece um rosto humano, um gafanhoto que tem cabelo de mulher, um gafanhoto que tem dente de leão, então, que tem a cauda de um escorpião. Percebe como é estranho esse gafanhoto que está sendo descrito aqui? Porque é uma descrição simbólica para falar desses demônios, para falar da ferocidade desses demônios, para falar
que esses demônios são sedutores, para falar que esses demônios são destruidores, né, dente de leão, para falar sobre a ação desses demônios e o quanto eles são terríveis, tá? Então, não tentemos imaginar um tipo específico de demônio que existe exatamente desse jeito, né, de maneira literal. Isso aqui são descrições simbólicas para falar sobre a ação desses demônios que atuarão atormentando os seres humanos durante 5 meses e seguindo Satanás. Que aqui nós temos outros nomes sendo usados para Satanás, que é Abaddon e Apolion. Nomes hebraicos e nomes gregos, mas ambos significando destruidor, né? Tanto Abaddon quanto Apolion significam destruidor, que é o que Satanás é, um destruidor. E aqui nesse caso, nessa trombeta, ele está atormentando, liderando um exército que está atormentando as pessoas durante 5 meses. Bom, gente, esse é o primeiro ai. É só o primeiro ai. Ainda faltam 2 ais. A águia disse que eram 3 ais. Então foi o primeiro. O primeiro agora atormentando os seres humanos. Segundo ai, que é a sexta trombeta. Sexta trombeta, segundo ai. Está presente no capítulo 9, dos versículos 13 até o 21. 1/3 da humanidade é morta. Então, novamente, nós voltamos àquela linguagem lá do início do capítulo 8, quando as trombetas começaram a ser apresentadas, a ideia do 1/3. Tá? Então, 1/3 das florestas foi afetado, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 dos astros. Agora, 1/3 dos seres humanos também serão mortos. O primeiro ai, ou a quinta trombeta, era tortura. O segundo ai, a sexta trombeta, é morte. O texto diz: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Né? Esse altar de ouro já apareceu lá no capítulo 8. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então aqui, novamente, nós temos Deus permitindo que seres angelicais do mal ataquem a humanidade. Na quinta trombeta, eles receberam autoridade para torturar. Agora, na sexta trombeta, nós temos 4 anjos que estavam amarrados e que agora estão sendo soltos para que matem 1/3 da humanidade. E conforme nós veremos na descrição, eles também têm cavaleiros que caminham com eles, provavelmente aqui os demônios. São os mesmos demônios também que vão ajudá-los nessa missão, liderados por eles, de matar 1/3 da humanidade. Quando nós falamos de anjos amarrados, anjos presos, não pensemos aqui em algemas físicas, literais, né? Porque anjos são seres espirituais. Então não há como prendê-los com algemas físicas. A ideia de anjos amarrados é anjos que estavam com a sua atividade restringida. Então parece que há anjos tão terríveis que Deus os mantém em algemas, Deus os mantém presos, amarrados em algemas, e que só serão libertos dessas algemas durante o período do juízo da sexta trombeta, para poder fazer esse estrago aqui de matar 1/3 da humanidade. É provável que esses anjos sejam os mesmos anjos citados por Judas e por 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, que falam de anjos presos com algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, são anjos que estavam amarrados. Aqui a gente tem a figura do Eufrates aparecendo. O Eufrates, ele funcionava como uma barreira natural de proteção do Império Romano. Então, os inimigos que
Os inimigos que ficavam do outro lado do Eufrates, eles eram impedidos de atacar o Império Romano por conta do Eufrates. O Eufrates funcionava como essa barreira, então dava tempo do lado de cá, se alguém ousasse atacar por aqui, do Império se preparar, enfim. Então, esses anjos estão amarrados, né, estão presos aqui, junto ao grande rio Eufrates. Tá? Exatamente porque o Eufrates tem esse símbolo, né, de uma espécie de barreira de proteção que impede um ataque ou que impede a guerra. Mas aqui agora eles são soltos. Eles são soltos. Então essa barreira que existia para prendê-los, essa barreira não existe mais. E por isso eles vão atacar. E é impressionante a clareza da linguagem do Apocalipse aqui. Eles estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Então parece que são anjos que Deus tem restringido a atividade para liberar apenas nesse momento. E aí eles vão sair para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Óbvio, João não conseguiria contar isso aqui. Então ele ouviu o número dos cavaleiros. Os anjos são milhões de milhões, milhares de milhares. São muitos anjos. Então imagine se existe esse tanto de anjo mau, né, nos lembremos que eles são apenas 1/3, 2/3 ainda são anjos bons. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. Então, novamente, linguagem apocalíptica, gente. A gente tem que se acostumar com isso no Apocalipse. O Apocalipse, hora ou outra, vai apresentar essa linguagem toda metafórica, toda simbólica, para falar de algo literal que vai acontecer, mas ele usa esse tipo de linguagem. Então, o que nós temos que está sendo descrito aqui nesse texto, né? Não é que literalmente lá na grande tribulação vai ter mesmo cavalo com cabeça de leão, enfim, saindo essas coisas da boca deles. A verdade, isso aqui é a descrição desses anjos terríveis liderando demônios para matarem os seres humanos durante a grande tribulação, e vão matar os seres humanos de diversas formas. Não está claro para a gente aqui como será essa morte, né? O que vai acontecer para que 1/3 da humanidade seja morta nesse período da história, durante a grande tribulação, mas é o que eles vão fazer. 1/3 da humanidade será morta. Esse é o segundo ai. Os ais vão se intensificando, porque ficou pior agora, no segundo ai, porque as pessoas estão sendo mortas. Então, isso acontecerá durante a grande tribulação como resposta à oração dos salvos por justiça. E aí a parte final do capítulo 9 é uma parte um tanto quanto estarrecedora, chama muito a atenção o tamanho da dureza de coração das pessoas nesse período da história. Porque o texto diz assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, né, os 2/3 que permaneceram vivos, que não morreram aqui. Aqui nós estamos falando só de ímpios, tá? Só dos ímpios. Eles não pararam de adorar demônios. Eles não se arrependeram das suas obras. Não pararam de adorar demônios. Não pararam de adorar ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Quanto mais
os seres humanos são castigados durante a grande tribulação, mais eles blasfemam contra Deus, mais o coração deles, que já é um coração endurecido, se petrifica e se afasta do Senhor. Nesse período da história, não haverá aquela ideia de que se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, as pessoas sofrerão dores terríveis e nem assim se arrependerão. Nem assim se arrependerão. Essa ideia de que a grande tribulação será uma segunda oportunidade, como se fosse uma repescagem, né? As pessoas podem se salvar ali até o início da grande tribulação e vem a grande tribulação para dar a chance final. Esta ideia não é bíblica. Os salvos, os servos de Deus, já são todos eles conhecidos antes mesmo de iniciar a grande tribulação. Tanto é que eles foram selados para enfrentarem esse momento. Então todos eles já são conhecidos. Na grande tribulação não há conversão. As pessoas não se convertem. Elas não querem se arrepender. Ninguém se arrepende na grande tribulação. O evangelho do reino já foi pregado a todas as nações antes de começar a grande tribulação. As pessoas já optaram, já tomaram a decisão de que lado querem estar. Começa a grande tribulação, não há mudança de lados. Elas permanecem com o coração delas duro. Elas não se voltam para o Senhor. Não se voltam. Durante esse período, a operação do erro já está em andamento. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, depois que o anticristo se manifestar, o homem do pecado, filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto. Lá Paulo diz que a operação do erro estará em curso durante o ministério do anticristo e ela será enviada exatamente por aqueles que rejeitaram a verdade e preferiram amar a mentira. Então eles não olharão para a verdade mais, porque eles decidiram amar a mentira, porque eles decidiram amar a mentira. Então Deus envia a operação do erro para que eles amem cada vez mais a mentira e abracem cada vez mais a mentira e fiquem do lado da mentira. Então eles não vão se arrepender e eles não vão se converter, eles vão odiar cada vez mais a Deus e a seu povo e a sua igreja durante a grande tribulação. Então essa é a sexta trombeta e não há arrependimento por parte dos ímpios. A sétima trombeta, eu vou pular agora o capítulo 10 e o capítulo 11 inteiro, só para mostrar que lá no final do capítulo 11 nós temos uma descrição de quando a sétima trombeta é aberta. Né? A sétima trombeta é aberta a sétima trombeta traz as 7 taças da ira de Deus. Tá? Para nós, a sétima trombeta está inclusa na sétima trombeta as 7 taças. Né? Dito de outro modo, a sétima trombeta, são as 7 taças. A sétima trombeta são as 7 taças da ira de Deus. Porque quando ela é tocada, veja, versículo 15 do capítulo 11. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, quando a sétima trombeta é tocada, o que nós temos é uma descrição de Jesus Cristo sendo adorado, e é dito que ele vai reinar para todo sempre, e os anciãos adorando a ele, se prostrando diante dele, e um anúncio de que chegou o tempo de destruir os que destroem a terra, de que chegou o tempo de executar o juízo. E depois começa o capítulo 12 já com uma outra visão, vai começar o 4º bloco do Apocalipse, com uma outra visão sobre uma mulher que está grávida. Há uma interrupção na narrativa da sétima trombeta, porque só vai ser retomada essa narrativa agora depois do 4º bloco, porque vai ter uma longa pausa aqui no capítulo 12, 13 e 14, e só no 15
Aí volta de novo essa visão do santuário aqui. Nós temos essa visão do santuário e no capítulo 16, de fato, esse juízo de Deus para destruir os que destroem a terra e o momento em que a ira de Deus se consuma de maneira plena quando as 7 taças são derramadas. Tá? Então, como nós não temos descrições objetivas aqui, coisas que acontecem, né, algum evento de castigo ou de julgamento que acontece, como aconteceram nas 6 primeiras trombetas, é por isso que a gente entende que esses castigos de que falam aqui o final do capítulo 11, eles se cumprem nas 7 taças. São as 7 taças da ira de Deus que vão trazer esse castigo e vai destruir aqueles que destroem a terra. E aí nós veremos isso quando chegar às 7 taças. Então, a 7ª trombeta diz respeito às 7 taças, ok? A gente fez esse pulo aqui para o 11 só para apresentar o significado da 7ª trombeta para não ficar no vácuo, tá? Só que nos próximos programas nós falaremos sobre o capítulo 10 e o capítulo 11, tá? Nós não pulamos e vamos deixar esses capítulos para trás, não. Nós vamos conversar sobre o capítulo 10 e o capítulo 11. Você deve até estar se perguntando, mas por que ele falou da 6ª trombeta, né? O Apocalipse falou da 6ª trombeta, e aí só no 11 falou da 7ª? Porque e aí nesse espaço aqui você tem um capítulo sobre o livrinho e um capítulo sobre as 2 testemunhas, é porque o Apocalipse faz isso várias vezes. Nós temos intervalos, e esses intervalos são para a gente respirar. Diante das atrocidades, dos juízos terríveis de Deus, são capítulos para a gente respirar e nos encorajarmos ainda mais diante do poder, da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas e do juízo que Ele está executando. Então, a partir da próxima semana, nós vamos falar sobre esses capítulos, essas janelas, né, que aparecem no capítulo 10, no capítulo 11. Mas terminando o programa de hoje, finalizando esse trecho que nós examinamos no capítulo 9, a tortura dos seres humanos e a morte de 1/3 da humanidade, e com essa descrição no final do capítulo 9, de que nem assim os seres humanos se arrependeram, nem assim os seres humanos vão querer saber de Deus. Essa descrição do final do capítulo 9 talvez sirva para a gente refletir nesse momento do quanto é importante nós pregarmos o Evangelho hoje. Hoje é possível pregar o Evangelho. Hoje é possível ainda que pessoas sejam salvas. Hoje é possível ainda que pessoas se arrependam das suas feitiçarias, dos seus adultérios. Hoje é possível ainda que pessoas deixem os seus ídolos, deixem de adorar demônios, virem as costas para ídolos que não podem ver, que não podem falar, que não podem andar. Hoje ainda é possível, porque não iniciou ainda a grande tribulação, ainda o Evangelho do Reino não foi pregado a todas as nações, ainda há possibilidade de se arrepender. Então, proclamemos o Evangelho. Será terrível esse período final em que os ímpios estão sendo castigados porque não se arrependeram e não vão se arrepender. Então, enquanto há tempo, irmãos e irmãs, amigos que nos assistem, proclamemos o Evangelho de Jesus para as pessoas, aquelas pessoas que estão perto de nós, aquelas pessoas que são queridas de nós e que nós sabemos que ainda não se renderam a Cristo e que estão caminhando para a destruição. Preguemos o Evangelho para elas, anunciemos a palavra de Deus para elas, porque haverá um tempo em que isso não será mais possível e que elas não vão mais se arrepender. Elas vão morrer odiando a Cristo e servindo a demônios e ainda perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto é tempo, anunciemos o Evangelho. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade de examinarmos o capítulo 9 de Apocalipse, essa segunda parte das trombetas, e diante desses terríveis acontecimentos que terão lugar ali na grande tribulação, onde seres humanos serão torturados, onde seres humanos serão mortos, e ainda assim não se arrependerão. Meu Deus, que o Senhor nos renove o ânimo no tempo presente, para pregarmos ainda mais o Evangelho e a Tua Palavra, nesse tempo que se chama hoje, meu Deus. No tempo em que ainda as pessoas podem se arrepender, em que elas ainda se arrependem, em que ainda elas podem abandonar os seus ídolos. Quanta gente que nós conhecemos, meu Deus, seus filhos conhecem, que agora servem ídolos, servem demônios, estão envolvidos em feitiçarias, em adultérios,
em imoralidades, longe da tua palavra, longe do teu evangelho, vivendo a vida como se o Senhor não existisse. Dê-nos coragem, Deus, para pregar o evangelho, o nome de Cristo Jesus, meu Deus, para pregar o evangelho, para que elas se arrependam e sejam salvas. É a nossa oração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo do livro do Apocalipse e agora com base no capítulo 10. Vamos estudar sobre o livrinho que João vê neste capítulo. Deus abençoe a sua vida e até lá. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não amem o dinheiro, estejam contentes com o que vocês têm, pois Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e Hebreus capítulo 13, versículo 5. Fala, povo abençoado, tudo bem? Nós vamos falar sobre pequenos passos, grandes colheitas. Você sabia que não é preciso grandes passos para ter colheitas abundantes e fartas? Você pode ter pequenas ações, pequenos passos todos os dias e colher um grande resultado. É sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Portanto, já vá se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, dando seu like, comentando, porque tudo isso ajuda os programas da TV Viva Promessa a chegar a mais pessoas, nós atingirmos os nossos objetivos aqui no canal. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal, falando aqui em pequenos passos e grandes colheitas. Esse é o 4º programa da série A Única Coisa, baseado no livro do Keller. E nós vamos falar hoje sobre essa questão de pequenos passos para atingir grandes colheitas. Isso em todas as áreas da nossa vida. A pergunta central do livro é: qual a única coisa que eu posso fazer, de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Ou seja, nessa série nós trabalhamos a questão da simplificação da vida, de nós termos posicionamentos firmes a respeito daquilo que nós queremos para a nossa vida, saber dizer não para muitas coisas que tiram o nosso foco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos nossos hábitos, que são esses pequenos passos que a gente dá todos os dias, e a gente está chegando em um objetivo, às vezes sem perceber, através desses hábitos. Por exemplo, se você tem um hábito ruim na sua vida, por exemplo, tomar refrigerante, é um hábito ruim. Nós sabemos que refrigerante não faz bem. São pequenos passos que você dá todas as vezes e isso vai refletir lá na frente na sua saúde. Pessoas que fumam, que bebem, que têm algum vício, elas vão ser prejudicadas por esses pequenos passos que elas dão na vida lá no futuro. Porque tudo que a gente vive hoje é resultado do que a gente fez ontem. Se eu estou colhendo algo difícil na minha vida financeira, foi fruto de algo que eu fiz lá atrás. Péssimas escolhas,
associações erradas, decisões que eu tomei na vida que não foram legais. Então isso reflete hoje. Se o casamento não está bem hoje, isso não aconteceu de um dia para o outro, mas foram pequenas ações, pequenos passos que foram dados no casamento para que ele chegasse num momento difícil. Assim como um casamento saudável, um casamento feliz, ele também foi fruto de pequenos passos. Assim como a minha espiritualidade hoje, ela é fruto de pequenos passos. Ou seja, tudo que a gente conquista na vida é fruto de pequenos passos. Você já entendeu? Então, quais os passos que a gente precisa dar para ter resultados extraordinários? Porque pequenos passos diários direcionado nos levam a resultados significativos na nossa vida. Então, é simples. O que eu faço, eu colho. O que eu faço como um hábito, isso me transforma. E na vida cristã, então, nós temos uma jornada de formação de hábitos espirituais saudáveis. Como, por exemplo, oração é um hábito que todo cristão deveria ter. Para quê? Para ter mais comunhão com Deus. Não há como ter comunhão com uma pessoa se eu não converso com ela. Ou seja, a oração é um relacionamento entre o homem e Deus. E se eu não faço isso, como eu posso focar no reino de Deus em primeiro lugar, se nem a Deus eu estou dando atenção? Oração é um hábito que nós precisamos ter. Leitura da Bíblia é um hábito que precisamos ter. Serviço ao próximo é um hábito que a gente precisa ter. Servir as pessoas. Essas práticas, elas vão sendo colocadas na nossa vida diariamente, nos conduzindo a uma vida madura, uma vida frutífera. Um texto bíblico para isso, olha só, Gálatas 6:9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ele está dizendo aqui a respeito do bem. Um cristão deve fazer o bem todo o tempo. Na fila do mercado tem uma pessoa idosa, tem uma pessoa com criança, eu deixar passar. Ah, mas são 2, são 3, são 10. Eu tenho que fazer o bem em todo o tempo. E a Bíblia fala para fazer o bem até para os nossos inimigos. Então, seguir os princípios bíblicos não é fácil. Requer renúncia, requer deixar o eu, o ego. Mas é preciso fazer, e o texto vai dizer, no tempo próprio colheremos, ou seja, pequenas ações irão trazer colheitas. E quem planta o bem vai colher o bem. Não tem como eu plantar maçã e colher banana, não tem. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Mas eu preciso continuar plantando, não desanimar, porque se eu desanimo, eu não colho, eu não recebo. Eu preciso estar nesse processo de plantio. E a persistência, então, nesses hábitos cristãos nos levará a colheitas espirituais e bênçãos duradouras. Talvez vai demorar um pouco, porque é assim, tem plantas, tem frutas que demoram 5 anos, tem frutas que levam 10 anos, mas um dia vai nascer, um dia vai frutificar. E a minha disciplina diária, a minha disciplina, muitas vezes difícil no começo, mas quando ela se torna um hábito, ela se torna fácil, ela vai produzir frutos no tempo certo. Uma ilustração que eu quero trazer para você é um jardineiro responsável que cuida de um grande jardim. Ele é responsável por aquele grande jardim e ele tem plantas pequenas ali, o jardim está no começo. E ele prepara o solo todos os dias, ele se compromete em dedicar tempo para aquele jardim, porque o jardim precisa de tempo. Ele vai regar as plantas, ele sabe qual planta precisa de mais água, qual
planta precisa de mais sol. Ele remove as ervas daninhas, ele remove as pedras, ele aduba a terra, ele poda os galhos para que eles cresçam mais fortes. E esse cuidado desse jardineiro, ele vai produzindo uma beleza para esse jardim. O jardim vai ficando bonito, a aparência do jardim começa a melhorar. O jardim se torna algo lindo, frutífero, abençoado. As borboletas vêm coloridas ali naquele jardim e tudo fica lindo. Você tira uma fotografia, está algo extraordinário. Mas olha só, as flores florescem por conta do cuidado do jardineiro. Os frutos crescem por conta do cuidado do jardineiro. A abundância nesse jardim por causa da atenção constante que o jardineiro dá para o jardim. O seu compromisso com o jardim, de manter o jardim florido, bonito. Eu já estive em uma igreja que Deus falou e repreendeu duramente. A igreja disse assim: vocês querem um jardim ou um deserto? Depende de vocês. Vocês são o jardineiro. Ou vocês têm aqui um jardim, ou vocês têm um deserto. Porque agora imagine o contrário. O jardineiro decide parar de cuidar do jardim. Vou parar por uma semana, vou parar por um mês. E o que acontece? As ervas daninhas começam a invadir, as plantas murcham sem água, o sol está muito forte, os frutos apodrecem antes de amadurecer, e o jardim, que antes era lindo, que era bonito, que era promissor, se transforma num terreno descuidado e estéril. O jardim vira um deserto, o jardim vira um caos, vira um terror, porque o jardineiro parou de cuidar. Nós somos o jardineiro da nossa vida, gente. Não é Deus o jardineiro, não é Ele que rega, não é Ele que cuida, não é Ele que faz as coisas que nós temos que fazer. Não é Deus que dá carinho para a esposa, para o esposo, não é Deus que faz uma janta gostosa, não é Deus. Não é Deus que gasta o dinheiro com futilidades, não é Deus que usa o nosso cartão de crédito, não é Deus. Não é Deus que faz as nossas escolhas, não é Deus. Nós somos o jardineiro, nós somos o jardineiro. A vida espiritual é como esse jardim. Quando cultivamos bons hábitos como oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos, serviço ao próximo, esses atos simples, constantes, alimentam nossa alma e alimentam e suprem o jardim. Com o tempo, nossa vida espiritual prospera. Nossa vida espiritual prospera e isso reflete em todas as áreas da vida. Quando a sua vida espiritual prospera, a sua vida emocional prospera, a sua vida familiar prospera, a sua vida profissional prospera, a sua vida financeira prospera. Porque nós temos que entender que nós somos seres espirituais. E quando nós então nos ligamos no rio, nos ligamos na videira, nós cuidamos do jardim, nós criamos hábitos poderosos e bons na nossa vida, tudo isso se conecta com Deus, que é a fonte do crescimento e da prosperidade. Deus é a fonte de tudo, irmãos. Por outro lado, se negligenciarmos esses hábitos, se deixarmos de fazer o que precisamos fazer, nosso casamento murcha, nossa saúde murcha, tudo perde o vigor, tudo perde alegria, tudo perde sentido e significado quando Deus não está presente. Isso afeta negativamente todas as áreas da nossa vida. Assim como um jardineiro, nós precisamos ser consistentes, comprometidos em nossos hábitos espirituais.
sabendo que o fruto vem. O fruto vai chegar. João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem ele nós não podemos fazer nada. Tudo que a gente faz por nós mesmos é trapo de imundícia. Mas o que a gente faz para ele e com ele tem valor eterno. Essa passagem de João nos ensina a importância de permanecer conectado em Cristo, assim como um jardineiro cuida de um jardim. Os hábitos diários de buscar a Deus, como a leitura da palavra, a oração, o jejum, nos mantém ligados com a videira, que é Cristo. E é por meio dessa conexão que nós prosperamos, nós damos frutos, porque o resultado, aquilo que é visível da nossa prosperidade são os frutos. Os frutos em áreas da nossa vida que vão demonstrar que a nossa vida é próspera e abundante. Portanto, a gente conclui dizendo que o reino de Deus, o foco da nossa vida no reino de Deus deve ser conquistado através de hábitos diários que simbolizam esse cuidado do jardim. E esse exige constância, dedicação. Embora os resultados não vão aparecer do dia para a noite, e muita gente desiste aqui porque os resultados não são rápidos, os resultados não vêm de uma hora para outra como uma mágica, não. Mas esses pequenos atos, esses pequenos passos de obediência diária nos levam para um tempo de vitória, para um tempo de frutos e de prosperidade. Assim como o jardim floresce com o cuidado contínuo do jardineiro, nós florescemos em todas as áreas da vida, cultivando hábitos espirituais que nos aproximam de Deus. A pergunta é, quais os hábitos que você tem nutrido na sua vida? Você lia a Bíblia, não está lendo mais? Você orava mais, hoje está orando menos? Você jejuava, nunca mais jejuou? Quais as disciplinas espirituais? Você medita de dia e de noite na palavra de Deus? Eu medito. Só reflexão para a minha vida também. Eu preciso cuidar desse jardim. Eu preciso nutrir essas plantas para que esse jardim seja florido. E um jardim florido, ele atrai passarinhos, borboletas. Um jardim nutrido atrai vida, vida, vida. E é isso que Deus quer para nós. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós vamos orar agora, agradecendo por essa série que nós falamos sobre a única coisa. E se você ainda não compartilhou esses programas com alguns dos seus familiares, você está sendo mesquinho, você está sendo omisso àquilo que pode abençoar outras vidas. Por isso, faça isso, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra e com essa oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa série, por esse momento que passamos aqui, falando das coisas importantes da vida, Senhor, que não são todas as que fazemos. Podemos abrir mão de muitas delas, Senhor. Podemos deixar muitas delas. Nós não precisamos estar sabendo de tudo que acontece no mundo. Nós não precisamos estar ligados em todas as notícias, em tudo sobre política, sobre futebol, sobre culinária. Nós não precisamos, Senhor, saber de tudo. Nós precisamos saber de uma única coisa, que nós temos um jardim para cuidar. E temos que ser sábios e prudentes para cuidar desse jardim. Em nome de Jesus, dá-nos paz, alegria, comunhão. Senhor, vida abundante, que pequenos passos dados na direção certa venham se reverter em grandes bênçãos para as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém.
Amém. Deus te abençoe rica e poderosamente. Estaremos juntos no programa Mais Valor. Os próximos programas temos novidades aí para vocês e espero vocês então nos próximos programas. Que Deus te abençoe.